Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 2. Nós vamos ler até o verso 9. Diz assim: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Vamos orar? Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Ela foi lida, será exposta, e essa palavra tem transformado vidas, animado corações, há gerações. Que não seja diferente no dia de hoje, para a glória do Senhor. Amém. Nessas últimas semanas aconteceu algo interessante. Eu não sei se você já teve essa sensação. Você faz planos, chega no final do ano, a gente começa a planejar o ano que vai chegar, o que eu espero, o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer, o que eu quero deixar de fazer, o que eu não quero fazer mais. E como a maioria dos irmãos, se não todos já sabem, agora é o ano de 2013, eu e a Rê e outros irmãos, a gente está indo trabalhar lá no Camboriú, com os nossos irmãos amados aqui. E eu estava, irmãos, sem brincadeira, a Rê sabe mais que ninguém, eu não sou um cara muito organizado, eu preciso muito acertar a minha agenda. Nesses 3 anos de seminário, eu já dei um bom passo. Eu consigo escrever na agenda. O próximo passo é eu conseguir olhar na agenda para saber o que é que eu tenho que fazer. Mas nesse final de ano, eu tinha acertado o meu ano de 2013 todo. A gente tinha fechado algumas coisas, trabalhar com o pessoal aqui, eu e Marcelo estávamos vendo acampamento de carnaval, acampamento em novembro. Deus abriu uma porta para que eu começasse um grupo de estudo bíblico lá no Jardim Guanabara, no cabeleireiro, que eu comecei a cortar o cabelo lá, e de repente me surgiu a oportunidade de começar um grupo de estudo bíblico lá, e eu estava super animado com isso. Falei, esse ano de 2013 promete, vai ser o ano. E de repente eu me vi fazendo, sabe o quê? Acho que você já fez isso também. Você começa a planejar um monte de coisa e começa a falar assim: Deus, participa disso aqui que eu estou fazendo, né? Deus, coisa boa, estudo bíblico, me ajuda aqui, me acompanha nisso que eu estou fazendo. E eu percebi que na verdade as coisas acontecem ao contrário. A gente participa daquilo que Deus faz. E eu acho que as coisas dão mais certo assim. Porque de repente, em 3 dias, tudo aquilo que eu tinha construído, e que não era ruim, irmãos, tudo isso que eu falei não é ruim, é bom, e eu não vejo problema nenhum nisso, não é mal nenhum a gente sonhar coisas boas, mas a gente tem que estar sensível quando Deus fala assim: tudo isso é muito lindo, é muito legal, mas eu tenho outra coisa para você. Então as coisas ruíram e Deus falou assim: Guilherme, você vai lá para Camboriú. E eu fiquei muito animado por isso, fiquei muito contente. As coisas começaram, que eu tinha planejado, caíram, mas eu entendi que era de Deus. E se Deus está derrubando aquilo que a gente está construindo, é melhor a gente deixar Ele derrubar, né? E esse texto me ensina muito como participar daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Como participar daquilo que Deus está fazendo. Eu não sei o que pessoalmente, individualmente, na sua vida Deus tem planejado para você. Mas como comunidade, como igreja,
eu posso compartilhar algumas coisas que Paulo compartilha com a gente e que com certeza você tem a oportunidade de participar daquilo que Deus está fazendo. Esse texto fala da carta de Paulo aos Colossenses. A igreja de Colossos, ela era uma igreja que estava numa cidade muito parecida com Campinas. Templos pagãos eram erguidos, tinha assim centenas de templos pagãos. As heresias que rondavam em volta da igreja ali, naquela época tinha muito filósofo, ou senão tinha muitas, por exemplo, muitos mestres que se levantavam em praças públicas, faziam seguidores e começavam a ensinar as pessoas. Só que essas pessoas, esses mestres, esses homens estavam ensinando heresias, coisas erradas, falando que Jesus Cristo não era filho de Deus, e toda aquela coisa que a gente até já sabe um pouco. Então a igreja de Colossos, ela estava num ambiente, digamos que muito hostil, um ambiente muito complicado para que o evangelho progredisse e para que o evangelho se expandisse, porque tinha muitas igrejas, entre aspas, tinham muitas seitas, muitas heresias. E quando Epáfras começou a pregar o evangelho lá, Epáfras era amigo de Paulo, ele começou a pregar o evangelho lá, algumas pessoas se converteram e logo iniciou-se uma igreja. Só que essa igreja que começou, primeiro, era formada na sua grande maioria não por judeu, mas por essas pessoas que frequentavam esses templos pagãos. Aí tem mais uma complicação. Nenhum desses, nem mesmo Epáfras, viu Jesus. O Jesus que ele pregava não era um Jesus que ele tinha visto, e tinha tocado, e tinha conhecido, e tinha falado. A maioria dos apóstolos que tinham visto Jesus já tinham sido mortos, martirizados. E o líder da igreja gentia, que é para aqueles que não eram judeus, quem era? Paulo. E quando Paulo escreve, sabe onde ele está? Está preso em Roma. Ou seja, se a gente olhar com toda a nossa racionalidade, a gente vai dizer que essa igreja de Colossos e todas as igrejas da Ásia Menor ali não ia para frente. Concorda comigo ou não? Irmãos, formado por gentio, todo mundo que já tinha visto Jesus já era. Aquele povo que fazia parte daquela igreja estava acostumado com um negócio totalmente diferente do que ele estava experimentando naquela hora. Paulo estava preso, as heresias estavam batendo na porta da igreja. Essa carta de Paulo é uma carta de alerta à igreja de Colossos. E você vai ver até o capítulo 3, Paulo escrevendo para a igreja se manter firme, continuar firme para não ceder às heresias. E a gente vai ver isso daí grande parte da carta. Só que nessa parte aqui, Paulo começa a tratar de um outro problema. Começa a tratar de um outro perigo. Sabe que perigo é esse? É manter-se uma igreja ortodoxa. O que é ortodoxa? É uma igreja que tem uma doutrina correta, que crê nas Escrituras, que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que serve Jesus, uma igreja que tem uma fé correta. O perigo é ela continuar sendo uma igreja correta na sua doutrina, mas totalmente irrelevante para o contexto que ela vive. Esse, talvez, fosse o maior perigo que aquela igreja corria. Porque você vai ver Paulo elogiando a igreja o tempo todo. Eu dou graças a Deus pela vida de vocês, porque vocês têm se mantido fiéis, vocês têm se mantido firmes. Mas olha, presta atenção, não adianta só ficar na defensiva. A gente tem que atacar. Quando eu estava no quartel, uma história rapidinho, para vocês não dormirem. A gente tirava a guarda, e quando a gente estava na guarda no quartel, existe um negócio que chama PDA, que é Plano de Defesa ao Aquartelamento. O Gesiel sabe, né, gente? Quando soa o PDA, quando soa o alarme, aciona-se o PDA, ou seja, aqueles que estão dormindo, ou aqueles que não estão no posto, vão e reforçam os postos e fazem uma patrulha, para ver o que está acontecendo, o que disparou o alarme. E graças a Deus, quando eu estava no quartel, o alarme foi disparado 2 vezes. Uma vez,
Um soldado atirou na caixa d'água. Não sei porquê, e não fui eu. Na outra vez, aqui no 28 Bill, tem muito mato, irmãos. E tem muita capivara. E tem um posto lá que é o P12. Não é por nada não, mas dá medo de ficar naquele lugar lá. Porque é abandonado lá na frente, na beira da cerca, e só tem mato. E capivara passa o tempo todo. Você fica achando que é gente o tempo inteiro. Eu fui lá uma vez e nunca mais fui. E um soldado atirou numa capivara lá. Não acertou, mas atirou. Dessas 2 vezes o alarme foi soado, mas foi um alarme falso. Só que, irmãos, quando o alarme ele é soado na igreja, quando há um alerta na igreja, ele dificilmente é um alarme falso. Porque pessoas estão olhando para a igreja, estão vendo o perigo que a igreja está correndo, e está alertando a igreja. O alarme da igreja de Colossos não era falso. E Paulo, ele pastoreava as igrejas de dentro da prisão. Esse cara é um exemplo de pastor, né? Porque preso ele conseguia pastorear as igrejas, é impressionante. Hoje o crime organizado de dentro das cadeias comanda um crime organizado. Paulo, que naquele tempo ele era um fora da lei, digamos assim, ele de dentro da cadeia pastoreava as igrejas. E o texto, Paulo começa pedindo para que se abra uma porta para o evangelho, para que se abra uma porta para que ele consiga anunciar o evangelho. Diante de um mundo turbulento, diante de um mundo confuso, tudo parece estar perdido. Não adianta apenas manter-se firme doutrinariamente. Precisamos ser relevantes para o nosso contexto. E eu gostaria que nós abordássemos e nós entendêssemos aqui nesse texto como que Deus abre uma porta para o evangelho nessa confusão toda. Você acredita que no meio de uma confusão, de um mundo confuso, Deus abre uma porta para o evangelho? Quem aqui acredita nisso? Acredita, Lídia? Você acredita que a gente vive num mundo confuso? Num mundo cheio de bagunça, cheio de heresia? Você acredita que Deus pode abrir uma porta para o evangelho? Eu vou ler isso daqui para vocês. Isso aqui é uma pequena parte de uma ata da igreja de 1993. A Lídia que decifrou a letra, porque eu não lembro de quem que é o presbítero. Eu também não vou expor o rapaz aqui, né? Diz assim, considerando os desafios existentes no bairro do Jardim Santa Cruz e adjacências. Quem sabe onde fica o bairro Santa Cruz? O pessoal ali sabe. O bairro Santa Cruz, eu acho que o Juvelino também conhece. Piraú, é lá onde fica a comunidade do Parque Camboriú. Que eu acho que é Camboriú, Santa Cruz, São José, tudo o mesmo balaio ali, tá tudo junto ali. O texto continua dizendo, então, considerando os desafios existentes no bairro Jardim Santa Cruz e adjacências, onde esta igreja, Campos Elíseos, possui um terreno, e considerando haver 2 famílias, membros da igreja e que ali residem, resolve-se dar maior atenção àquele ponto de visitas e pregação, iniciando-se ali um trabalho com visitação e pregação regular. O irmão Agenor Ferreira da Silva, experiente nesse trabalho, já foi contatado pelo pastor e se dispõe a dar de si para evangelizar e proclamar a palavra de Deus àquele povo. Diante de uma oportunidade como essa, resolve-se dar todo o apoio e incentivo a tal iniciativa, ficando os presbíteros Nelson e Isaac encarregados de elaborar uma escala constante para que acompanhe o irmão Agenor nessa tarefa. O Bima provavelmente estava nessa reunião, né, Bima? E sabe o que eu quero falar para vocês? Alguns anos atrás, em 1993, o conselho dessa igreja, os pastores dessa igreja, essa comunidade, percebeu que Deus estava abrindo uma porta para o evangelho lá no Jardim Parque Camboriú.
Deus estava abrindo uma porta para que se pudesse anunciar o Evangelho no Parque Camboriú. Isso é bênção de Deus, não é? Isso é bênção. Do meu jeito que um dia Deus abriu a porta para que se pudesse pregar o Evangelho aqui, e aqui nasceu-se uma igreja. E Deus continua abrindo porta dos corações para que o Evangelho seja pregado e vidas sejam transformadas, porta de casas para que o Evangelho seja pregado e vidas sejam transformadas. Mas o nosso papo aqui, e eu poderia citar muitos, é que Deus abriu uma porta para o Evangelho para nós. Para nós. E desde então tem se trabalhado no Parque Camboriú. Bem ou mal, tem se investido de certa forma. Mas eu entendo que é hora de nós arregaçarmos a manga mais uma vez e participarmos daquilo que Deus está fazendo naquele lugar. Você quer participar daquilo que Deus está fazendo lá? Acho que eu vou perguntar de novo. Eu não gosto de fazer isso, mas eu vou ter que perguntar, senão eu já vou desanimar agora já. Irmão, você quer participar daquilo que Deus está fazendo no Parque Camboriú? Melhoradinha, né, Lídia? Vamos lá. Irmãos, eu vou dizer 3 maneiras que você pode participar disso e que Paulo nos ensina. Não sou eu que estou dizendo, é Paulo. Paulo está incentivando aquela igreja de Colosso a participar do avanço do Evangelho que Deus está fazendo junto com ele. E essa carta é muito interessante. O texto começa dizendo, quando a gente leu: dediquem-se à oração, estejam sempre alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós. Paulo ele começa falando sobre estar alerta e perseverar na oração. Então ele fala o seguinte, ele fala como que se permanece na oração, estando alerta. Aí ele fala como que se fica alerta, com ações de graça. E a gente poderia fazer um sermão só aqui nessa fala de Paulo, mas eu quero que a gente se atenha ao que ele fala depois. Orem também por nós. Que nós? Paulo e seus companheiros que estavam lá. Então eu queria dizer para você que Deus ele abre as portas do Evangelho através das orações da igreja. Eu já quero dizer, ele não depende disso, ele é suficiente, mas ele nos dá a oportunidade de participar do avanço do Evangelho através das nossas orações. Através das nossas orações. E é interessante nesse texto que não me é estranho Paulo pedindo oração. Porque, irmãos, eu já até comentei com alguns irmãos daqui. Paulo, ele entendia que através da oração você pode romper barreiras, você pode romper distâncias. Independente de onde você está, em oração, você está junto com o seu irmão, lutando, batalhando junto com ele, guerreando uma guerra junto com ele, através da oração. Você vai ver isso no capítulo 3, Paulo falando: olha, embora eu esteja longe de vocês corporalmente, espiritualmente eu estou aí junto com vocês, batalhando junto com vocês. Olha na sua Bíblia aí, um pouquinho mais para frente daquilo que a gente leu, versículo 12. Epáfras, que é um de vocês, servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre o quê? Batalhando por vocês em oração. Paulo entendia que através das orações nós batalhávamos juntos, independente da distância. Porque esse cara aqui, ele está preso junto com Paulo, mas ele estava batalhando pela igreja de Colosso, junto com Paulo, lá na cadeia, quilômetros de distância. Uma forma de você participar disso, desse avanço do Evangelho, é através das suas orações. Alguém abre para mim a Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 12. E quem achou pode ler. A carta de Filipenses foi escrita depois da carta de Colossenses.
Então Paulo primeiro escreve a carta de Colossenses pedindo orações para que seja aberta portas para o Evangelho. Depois ele escreve a carta de Filipenses dizendo que aquilo que ele está passando serve para quê? Para o progresso do Evangelho. E no final da carta de Colossenses, de Filipenses, no versículo 22, diz assim: todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Sabe o que aconteceu? Paulo plantou uma igreja dentro da prisão, dentro da casa de César, do imperador que perseguia ele, que prendeu ele. Ele plantou uma igreja lá. Sabe por quê? Porque Deus abre as portas para o Evangelho e nos deixa participar disso através da oração. Irmãos, quer participar do avanço do Evangelho lá no Parque Camboriú? Interceda por nós, ore por nós, participe junto com a gente dessa luta, dessa batalha. Mas também, irmãos do Parque Camboriú que estão aqui, você quer participar junto com o pessoal do Campos Elíseos o progresso do Evangelho que Deus vai trazer para esse lugar? Ore por eles, vamos orar por eles, vamos orar uns pelos outros. Olha que interessante, lá no finalzinho, quando a gente leu, Paulo fala 3 vezes o seguinte: Tíquico está indo aí, ele vai te informar tudo aquilo que está acontecendo comigo. Junto com ele está indo fulano, ele está indo para informar tudo aquilo que está acontecendo aqui e para fortalecer o coração de vocês. No final ele fala de novo: e eles vão lhes contar tudo o que está acontecendo comigo. Por que vocês acham que Paulo queria tanto que aqueles irmãos de Colossos soubessem o que estava acontecendo com ele? Para o progresso do Evangelho. Sabe por quê? Porque a gente precisa estar unido. E como eu disse, união é independente da distância. Quando eu sei o que a Lídia está passando, as dores que ela está passando, aquilo que ela está sofrendo, e ela compartilha comigo isso, o meu coração sente compaixão dela. E quando eu vou para minha casa, antes de eu dormir, eu estou pensando nela e estou falando: gente, ela está sofrendo, eu vou orar e eu vou interceder por ela. Ou seja, eu não vou orar só porque alguém está pedindo para mim orar, eu vou orar porque eu vou estar participando daquilo que ela está fazendo. Se nós como igreja nos comunicarmos, tivermos sempre contato, sabendo o que está acontecendo, como é que está o negócio, nós vamos participar juntos, através das orações, do progresso do Evangelho, seja lá onde for. Primeira coisa, através das nossas orações. Segundo, a partir do versículo 6, diz: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Viu? Esse aqui é simples, rápido, e como Paulo disse, se Paulo foi rápido, eu não posso demorar muito aqui. O nosso testemunho, através do nosso viver diário, como cristão e como comunidade, abre as portas para o Evangelho. Você quer participar daquilo que Deus está fazendo? Você quer ser instrumento daquilo que Deus está fazendo? Seja o seu falar temperado com sal. Seja sábio com o seu procedimento com os de fora. Evangelização, irmãos, não é só impacto evangelístico, não. Evangelização não é entregar panfleto, não. Evangelização é quando as pessoas olham para você e vê no seu viver diário algo diferente. Algo diferente. E apesar de ser simples e fácil de entender, eu acho que é um dos mais difíceis de praticar. Porque eu tenho muita dificuldade com isso. É difícil. O nosso viver diário, a hora que a gente vê, a gente deixa de ser natural, a gente deixa de ser quem a gente é, para tentar agradar os outros, ou senão para
para forçar o avanço do Evangelho. Mas as Escrituras dizem que quando nós temos relacionamento com o Pai e quando nós participamos daquilo que Ele está fazendo, naturalmente, nós participaremos do Evangelho através do nosso testemunho. E Paulo traz um alerta para aquela igreja. Gente, o testemunho de vocês é essencial para o avanço do Evangelho. O testemunho de vocês é essencial para o avanço do Evangelho. Lá no seminário, na minha classe tem 26 alunos. Todo mundo não. A grande maioria, de 26, 16 tem algum automóvel. Todo mundo leva o carro na mesma oficina mecânica, fica atrás do seminário. Durante anos, seminaristas levam o carro naquele cara. Sabe o que aconteceu alguns meses atrás? O dono dessa mecânica, ele se converteu, ele foi batizado na igreja presbiteriana de Vinhedo pelo pastor Ricardo Costa, e eu fiquei sabendo que ele já levou 3 amigos dele, 3 famílias de amigo dele para a igreja, e esses caras estão indo na igreja, estão conhecendo do Evangelho. Sabe como que isso aconteceu? Não foi comigo, irmãos, não se decepcione. Mas tem um cara na minha classe, e eu confesso para os irmãos, ele é um dos caras mais chatos que tem na minha sala. Mas através do testemunho dele, o Marcelo conhece ele, o Isaías. Chato não é, Marcelo? Ele é chato. Mas sabe o que acontece? Através do testemunho dele, ele é chato e eu sou legal, e o resto do povo é legal, mas foi o chato, né? Aí eu fico pensando, quem será que é chato, né? Não respondam. Mas através do testemunho desse meu amigo, através do testemunho do Isaías, aquele homem conheceu a Jesus, e a porta do coração dele foi aberta para que o Evangelho pudesse entrar no coração dele, e teve festa no céu. Sabe por quê? Por causa do testemunho dele. Eu quero ser chato assim, e você? Tá bom, vou mudar, o povo não respondeu. Você pode ser legal e ser assim também, né? Testemunho do Evangelho. Através do testemunho, Deus abre as portas para o Evangelho. E o último é algo que está acontecendo hoje e que deve continuar acontecendo. Paulo está falando, Tíquico lhes informará todas as coisas, como eu já disse. Versículo 8: eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam tudo o que se passa conosco, e para que eles lhes fortaleçam o coração. Vocês hoje, Campos Elíseos, vocês estão me enviando lá para Parque Camboriú. Isso é uma alegria para mim e para vocês. E para o pessoal do Parque Camboriú, é uma alegria para vocês? Porque senão o conselho já está aí, a gente já... Mas irmãos, vocês estão me enviando. Eu e a Rê. Que nem a Lídia falou, é uma alegria, irmãos. Estou muito contente, muito animado. E aí lá na casa do Gês a gente compartilhou também. Mas ao mesmo tempo é meio doloroso, né? Se pensar que eu não vou mais olhar o rosto de vocês todo domingo mais, poder abraçar vocês, participar de algumas coisas que eu participava com tanta vontade, com tanto desejo. Mas também é muita alegria, porque agora eles que vão ter que me aguentar todo domingo. Léia, não adianta fugir, mas não. Mas isso, irmãos, é participar do avanço do Evangelho, do progresso do Evangelho. Porque eu não sei como, e assim como Deus escolheu aquele cara chato para impactar a vida daquele cara, Deus escolheu um cara legal que nem eu. Tem que encher minha bola, né, irmãos? Para ir lá para o Parque Camboriú. Sabe para quê? Para que eu possa informar para eles tudo aquilo que está acontecendo com vocês aqui. Para que eu possa informar para vocês tudo aquilo que está acontecendo lá. E para que, pela graça de Deus,
os nossos corações sejam fortalecidos por Deus, para que o Evangelho continue avançando, para que o Evangelho continue progredindo, para que vidas continuem sendo transformadas, para que Deus continue nos usando para abrir portas para o Evangelho, para o progresso do Evangelho, porque nada nem ninguém pode barrar o avanço do Evangelho. Nada nem ninguém pode fazer isso. Irmãos, Deus, Ele, como diz o Quinho, cismou com a gente. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus está falando no seu coração, e Ele quer que você participe do avanço do Evangelho. Aliás, Ele quer não. Ele te dá a oportunidade de você participar do avanço do Evangelho, aqui no bairro do Campos Elíseos, através dessa comunidade, lá no Parque Camboriú, através daquela comunidade. E como que você vai responder? Como que você vai responder? Irmãos, a gente precisa responder positivamente para isso. Essa comunidade precisa de você, precisa do teu trabalho, precisa da tua dedicação. Irmãos, a comunidade do Parque Camboriú precisa de vocês, do trabalho de vocês, da dedicação de vocês, do ânimo de vocês. Irmãos, nós precisamos um do outro, nós precisamos das nossas orações, porque foi esse o caminho que Deus escolheu. Podia ser mais fácil, Deus podia, sei lá, chover conversão, aí toda chuva que caísse, chovia na cabeça de alguém, essa pessoa entendia quem era Jesus, e o avanço do Evangelho caminhava e acabou. Mas sabe o que Deus fez? Ele amou um povo chato. Ele escolheu você para que você pudesse fazer aquilo, como diz lá em Pedro, o que até os anjos queriam fazer. É privilégio, irmãos, não é peso. Às vezes é doloroso. O olhinho da Rê aqui está cheio d'água. Mas não tem coisa melhor do que viver uma vida que vale a pena, fazendo a vontade de Deus. Amém?